fazer uma. Viu? É, velho. Turco, né? Turco tem pedigree de bravo, né? Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos iniciando a 89ª reunião, sessão ordinária do Conselho Regulador da GR, de 4 de 4 de 2013, quinta-feira, às 9 horas, no auditório Augusto Brandão Cunha, 13º andar da GR. Para a apresentação da pauta, convoco a secretária executiva em exercício, Terezinha, por favor. Item 1, abertura. Item 2, leitura e discussão da ata da 80ª reunião regulatória do Conselho Regulador da GR, datada de 27 de março de 2013. Item 3, apresentação e discussão de processos com recurso a ser relatados pelo conselheiro José Eduardo dos Santos. Item 4, apresentação e discussão de processos com recurso a ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 5, apresentação e discussão de processos com recurso a ser relatados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. Item 6, apresentação e discussão de processos com defesa a ser relatado pelo conselheiro José Eduardo dos Santos. Item 7, apresentação e discussão de processos com defesa a ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 8, apresentação e discussão de processos com defesa a ser relatados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. Item 9, apresentação e discussão de processos com defesas não conhecidas a serem relatados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. Item 10, apresentação e discussão de processos sem defesas a serem relatados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. Item 11, apresentação e discussão de processo pedido de reconsideração a ser relatado pelo conselheiro José Eduardo dos Santos. Item 12, outros assuntos de interesse do Conselho Regulador. Item 13, encerramento. Para presidir a sessão, conselheiro, presidente, exercício, José Duarte dos Santos. Senhora conselheira Ana Carolina, senhores conselheiros José de Paula e Danilo, eu estou retirando de pauta os processos a mim atribuídos para relatar pela condição de estar presente na sessão. É o item 3.1, 3.2, o item 6.1 e o 11.1, que são processos que eu deveria relatar e eu estou propondo retirar de pauta hoje por essa razão. Portanto, estou aberto à manifestação das senhoras e senhores conselheiros. É o 3, o 6 e o 11. São 4 processos no total. Se eu soubesse disso, eu tinha falado que tivesse para nomear o Zé de Paula, que ele está com um camburão ali de 30 e tantos processos. Aí a reunião ia ser breve. Tendo em vista, então, a retirada de pauta dos processos a mim atribuído para relatar nessa reunião pública regulatória do Conselho de hoje, passo ao próximo item, que é o item 4, que é a apresentação e discussão do processo com recurso a ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. É o seu? Cadê? Leitura e discussão, é o item 2, eu pulei o item 2. Última forma na apresentação do conselho Danilo, última forma. Passamos o item 2, que é a apresentação e discussão, leitura e discussão da ata da 88ª reunião regulatória do Conselho Regulador da GR, datada de 27 de março de 2013. Todos os senhores, a senhora conselheira, receberam cópia da ata. Por favor, alguém tem alguma observação, alteração, correção a fazê-la? Eu já fiz, senhor presidente. É só o conselheiro Zé de Paula estava constando como presente e como ausente. Aí essa correção acho que já foi feita. Eu pedi para fazer. Feita a correção, solicitada pela conselheira? Bom. Conselheiro Danilo, nenhuma observação, correção, alteração à ata? Tudo certo, conselheiro José de Paula?
Bom, então declarado, aprovado a ata da 88ª reunião ordinária. Próximo ponto de pauta, o item ponto 4, já que o item ponto 3 seria a minha atribuída a responsabilidade, foi retirado de pauta. Apresentação e discussão do processo com recurso ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Conselheiro Danilo. Bom dia a todos. Esse processo do item 4.1, 2007, final 4889, versus presentes autos acerca de auto-infração 047/2009, expedido pela GR em desfavor de Mário Massaro Sato, haja vista o descumprimento do artigo 2º, inciso 1 e 7 da Resolução 238/2005. Por ofertada a oportunidade de regularização ao autuado, quando da lavratura do termo de advertência, bem como oportunidade de defesa e comprovação dos fatos alegados, não trazendo mesmo qualquer justificativa sólida para o não cumprimento atempadamente da determinação desta agência, estando a auto-infração mantido pela Câmara Setorial de Recursos Naturais. Notificado desta decisão, o interessado apresentou recurso acompanhado de documentos em que alega estar em fase de regularização da outorga, possuindo, para tanto, o prazo de 24 meses, haja vista a celebração de acordo de cooperação técnica e operacional entre a Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos e outras instituições, conforme cópia de ajuste juntada às folhas 34 a 38. Foram colhidas informações junto à SEMAR, por meio dos documentos de folhas 40 a 43, tendo o gerente de Recursos Hídricos e Minerais, à luz das mesmas, se posicionado pela manutenção do auto-infração, ressaltando que o prazo de 24 meses a ser concedido começa a ser contado a partir do cadastramento junto à Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos e não possui efeito a infrações constatadas anteriormente, no caso, julho de 2006, e as consequentes penalidades impostas. Encaminhados os autos à gerência jurídica, esta se manifestou às folhas 46 a 49 dos autos, ressaltando que não foi apresentada a outorga pelo interessado, que o auto de infração é ato vinculado, válido e legítimo, não cabendo a sua anulação, vez que estar eivado de nenhum vício, não estar eivado de nenhum vício de legalidade. Aqui o citado termo de cooperação técnica não se aplica aos autos de infração lavrados antes de sua pactuação, manifestando ao final pela manutenção do auto de infração. Seguidos, os autos foram encaminhados a este conselheiro para relatados em reunião do Conselho Regulador. Inicialmente, impõe ressaltar que restaram observados os princípios constitucionais na ampla defesa do contraditório, na medida em que o autuado foi notificado para apresentação de defesa e recurso, tendo exposto os argumentos que julgou pertinentes. As peças supracitadas foram apreciadas pelas gerências técnica e jurídica, bem como pelas câmaras setoriais de recursos naturais, não tendo sido verificado qualquer motivo que subsidiasse a anulação do auto de infração e comento. Como restou consignado, inclusive pela gerência jurídica, em seu último pronunciamento constante dos autos, a autuada não trouxe elementos nem circunstâncias que justifiquem a anulação do auto de infração, uma vez que o termo de cooperação técnica citado pelo autuado não se aplica aos autos de infração lavrados antes de sua pactuação, que é o presente caso. O voto. Nesse, pode proferir? Vamos discutir primeiro. Vamos abrir a discussão aí, depois o senhor lê o voto. Por favor, aberta a discussão sobre esse processo relatado pelo conselheiro Danilo. Eu tirei esses 8 dias de férias, acabei não participando da última reunião. Mas na última reunião que eu trouxe um monte de processo de recursos hídricos, o conselheiro presidente sugeriu e ficou decidido que fossem todos retirados de pauta até que seja resolvido a questão legal de competência e de dirimir das dúvidas entre SEMAR e a GR. Eu sugeriria que pese o conselheiro já relatou, se não houvesse objeção, que fosse igualmente retirado de pauta. Mas só informação, essa reunião já houve. Foi prorrogado o prazo. Aí o assessor jurídico aqui da... Houve uma determinação criou-se uma comissão que em 17 dias, que em 10 dias vai se pronunciar. Aí, a reunião decidiram que ia fazer uma nova reunião. Dia 17. Hã? Mas pelo grupo técnico. O Cláudio pode dar um esclarecimento sobre isso aí. Não, foi decidido o seguinte, que o jurídico, eu não sei se é a posição oficial da agência jurídica ou foi do Aldenor só, que foi quem fez
aquele documento, entregou o documento para jurídico, o setor jurídico da SEMAR. Aí o secretário do Meio Ambiente pediu 15 dias para o pessoal lá analisar o que está escrito lá, para depois ter uma nova reunião para chegar a uma conclusão. Isso, para definir a questão das fronteiras de atuação da GR e da SEMAR com relação à fiscalização, a controle e punição, né, dos recursos hídricos. Ficou marcado para 17 de abril, Então tá bom. a próxima reunião. Então, 17. levando em consideração esses fatos, e muito bem observado aqui pelo conselheiro José de Paula, apesar de sua prolongada ausência por questões constitucionais, nós propomos então a retirada de pauta desse processo até a definição dos papéis da GE e da SEMAR com relação a essa questão que está ainda em uma zona meio indefinida. Mas Cláudio, isso aí vai decidir, pelo que o Humberto estava relatando, isso aí é para as próximas fiscalizações, como é que vai ser, qual que é a atuação da GR, pelo que eu vi era isso. Agora esses processos porque assim, esse já é um assunto que já tem uns 4 anos, que está querendo saber a legalidade desses autos de infração ou não, como é que faz, como é que não faz, vamos fazer reunião. Esses autos já lavrados também está sendo discutido ou não? Também. Está na balotagem também, do mesmo jeito. Houve um entendimento, uma análise da legislação bem objetiva. Então se quer... Parece que o advogado... Eu estava presente lá na reunião. Então, agora foi na jugular. Então você quer que encaminhe lá para a Secretaria-Geral ou lá para o Cláudio esse processo? Não, isso retorna para o jurídico. Aí aguardo o desfecho das conclusões. Parece que foi nomeada a comissão técnica lá entre a GR com a SEMAR. Não, comigo não. Esse processo de 2007 já... Pois é, eu fiquei Não, todos preocupada, o conselheiro Mas presidente. já a semana passada recolheram outros processos similares. Eu fiquei preocupada porque eu estou com 2 lá. Tem de aguardar, já está aguardando, tem 4 anos. Exatamente. Com a palavra, a conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Apesar de eu não ter nenhuma objeção em relação à retirada de pauta, nós realmente tínhamos combinado de esperar uma decisão, essa reunião. Até estranhei esse processo com o conselheiro Danilo, mas eu concordo com ele plenamente. É muito complicado isso, tem processos parados. Eu estou parado na minha sala desde sei lá quando. Estou preocupada, nós fizemos um trabalho árduo durante muito tempo, simplesmente desconsiderar esse trabalho da GR, independente da questão da execução fiscal, independente da cobrança. Eu estou achando muito complicado essa questão desses autos de lavrados, toda essa fiscalização realizada. De qualquer forma, eu preciso saber para onde que manda, porque eu estou com o processo lá na minha sala há muito tempo e fica ruim para a gente. Eu concordo aí com o Danilo nesse sentido. A título de sugestão, salvo o melhor juiz desse conselho, ou do conselheiro presidente, eu acho que a gente tem que encaminhar os processos para o jurídico, como o senhor Exatamente. Kaiser 2, a missão Kaiser Paralelo. Kaiser Paralelo falou aqui como é que tem que fazer, porque é o seguinte, o Danilo tem razão ao falar que é ruim, a doutora Ana Carolina também, ao ficar com o processo, porque a gente sai da Câmara, né? Alguns que estão na Câmara, outros que vão para o Conselho. Os que estão para o Conselho podem voltar para a Secretaria-Geral. Mas eu acho que, como é um caso específico, tinha que voltar todos para o jurídico até ter solução daquela... Porque a solução vai ser eminentemente jurídica. Isso. Então, foi feita a reunião entre o presidente da GR e o secretário de Meio Ambiente, e com a participação do jurídico daqui e de lá. E dessa reunião resultou parece que é um grupo de trabalho, para que vai, num prazo de 10 dias, sei lá, apresentar, não é, a proposta definitiva de como se resolve essa questão da fronteira entre a atuação da GR e a atuação da SEMAR com relação. E isso de respeito aos processos que já estão em andamento aqui, já estão no nosso poder. Que foram eles, inclusive, objeto dessa reunião. Então tem que voltar para a jurídica. Todos eles. Pois não, pode ir, senhor. Estava só testando o microfone?
Conselheira da Carolina. Não, a Vossa Excelência não quer se pronunciar sobre isso? Não. Então, o conselheiro Danilo. Então, volta o processo que foi relatado pelo Danilo para a gerência jurídica da GR assim, juntar-se aos outros processos que estão na mesma situação e aguardar uma definição da área de competência de cada órgão do governo a esse respeito, que foi iniciado com a reunião entre o secretário e o presidente da GR. Bom, próximo assunto. Item 5. Apresentação e discussão de processo com recurso serem relatados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. 5.1. Processo 2011 da GR 7979, interessado Expresso Maia Limitada. Eu queria tranquilizar os meus colegas membros do conselho, que pese são muitos, o processo a gente dá pra a minha equipe lá se organizou e a pedidos, atendendo um pedido, colocou processos que são semelhantes. Por exemplo, no caso do item 5.1 ao 5.6, as defesas são as mesmas e a empresa também é a mesma, e nós podemos apreciar em bloco caso não haja objeção por parte nem do representante da empresa, que não está presente, e nem dos demais conselheiros. Alguma objeção? A proposta em pauta é a proposta de fazer a junção dos processos que são similares. Alguma objeção? Conselheiro Danilo? Conselheiro José de Paulo, o senhor está com a palavra. Muito obrigado. Os processos tratam-se os processos de auto de infração lavrado em desfavor da empresa Expresso Maia Limitada, elaborado nos termos de diversos artigos. Não, artigo 10, inciso 16 da Resolução 297 de 2007, por falta de indicação dos pontos extremos na linha, na parte externa do veículo, na linha Registro do Araguaia, Goiânia Registro do Araguaia, na linha Goiânia a Morinópolis, por execução de serviço sem prévia delegação na linha Iporá Piranhas, por suprimir viagem sem prévia autorização autorização da GR, da linha Iporá Jaú-Paci, por falta de indicação de pontos extremos da linha na parte externa do veículo, da linha Goiânia São Luís dos Montes Belos, por realizar viagem sem licença expedida pela GR no percurso Goiás-Iporá. Em todos esses casos, a empresa foi autuada, notificada e alegou em sua defesa que, pelos simples exames do auto de infração, ora dos autos contestados, percebe-se que os mesmos foram lavrados expondo erros da fiscalização quanto ao enquadramento jurídico do fato que descreve, já que os dispositivos legais invocados pelo seu subscritor não demonstram um suporte fático no caso concreto ali definido. Resultando da nulidade do referido ato administrativo, alega ainda que o veículo estava com as devidas e necessárias informações, portanto, não cometeu nenhuma irregularidade. O veículo informava corretamente os pontos extremos da linha. Requer, por fim, que seja o auto julgado improcedente, anexa a defesa, cópia da certidão simplificada JUSEG e procuração. É o breve relatório. Todos ela fala a mesma coisa. É aquela defesa padrão dela. É. Não, até que inflação varia um pouquinho. Vareia, como diz o Didi. Bom, alguém quer se manifestar sobre o relato do conselheiro
José de Paula Moraes Filho. Não? Voto? Conselheiro José de Paula Moraes Filho. Voto. Vossa Senhoria poderá ler o voto Muito relativo obrigado. a todos os processos. Muito obrigado. Tendo em vista que consta nos autos, considerando os pareceres da SUPAIP acatados pela gerência jurídica da GR, de que inexiste respaldo legal para que sejam anulados os autos de infração, vez que os mesmos obedeceram os ditames legais, e a decisão da Câmara Setorial de Transportes, os meus votos são pela improcedência dos recursos e consequente manutenção dos autos de infração em desfavor da Expresso Maia Limitada, dos itens 5.1 a 5.6 de nossa pauta. Conselheira Ana Carolina de Lima Costa, como se pronuncia? Você balançou a cabeça negativamente? Conselheiro Danilo. Aprovado por unanimidade os votos apresentados pelo conselheiro José de Paulo Moraes Filho. Próximo assunto, conselheiro José de Paulo. Próximo item, o 5.7, Expresso Marli Limitada, processo AGR 2008. Viu, Terezinha? Estou passando direto aqui para... Processo AGR 2008, final 1545. Trata-se do processo de relatório de fiscalização, que posteriormente gerou auto de infração em desfavor da empresa Expresso Marli Limitada. Elaborado nos termos do artigo 12 do inciso 7º da Resolução 297, da Conselho de Gestão da GR, por interromper serviço sem autorização, salvo caso fortuito ou força maior, na linha Uruaçu-Camp Norte. A empresa apresentou recurso, alegando que a suposta irregularidade ocorreu na data de 4/12/2008, às 11h30, na cidade de Uruaçu, e que o auto de infração foi lavrado em Goiânia, na data de 9/1/2009, 36 dias após a ocorrência, contrariando o disposto no artigo 103 do Decreto 4.648, de 96, por fim solicita anulação do auto de infração e consequente arquivamento do processo sem aplicação da multa. Anexo à defesa, cópia de contrato social e procuração. A SUPAIP verifica a improcedência das alegações suscitadas por inconsistência e prejudicialidade no que se refere aos fatos apresentados na contestação. A empresa não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto de infração, não tendo apresentado prova alguma da argumentação constante do instrumento da peça recursal, por ela apresentado. Por fim, se manifesta pela manutenção do auto de infração ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura e no normal prosseguimento do feito. A gerente jurídica acata o parecer e encaminha o processo ao conselheiro presidente. É o breve relatório. Em discussão? Conselheiro, pode ler o voto? Tendo em vista que consta nos autos, considerando o parecer da SUPAIP acatado pela gerência jurídica da GR, de que inexiste respaldo legal para que seja anulado o auto de infração, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais e a decisão da Câmara Setorial de Transportes, o voto é pela improcedência do recurso e consequente manutenção do auto de infração em desfavor de Expresso Marli Limitada. Conselheira Ana Carolina? Com o relator. A senhora balança a cabeça em termos negativos, eu acho que... Não, é o voto, é o voto. Conselheiro Danilo. Aprovado por unanimidade. O item 5.8. Processo AGR 2011, final 5547. Trata-se de processo de relatório de fiscalização que posteriormente gerou auto de infração em desfavor da empresa Expresso Marli Limitada, elaborado nos termos do artigo 10 do inciso 16 da Resolução 297/2007, por falta de indicação dos pontos extremos da linha na parte externa do veículo, na linha Uruaçu-Camp Norte. A empresa apresentou recurso,
alegando que o veículo saiu da garagem em perfeitas condições. E com a trepidação devido à má conservação das estradas, o letreiro sofreu uma avaria, deixando de funcionar na entrada da cidade de Campinorte. Na referida cidade não há manutenção para letreiros eletrônicos. Assim sendo, o veículo terminou sua viagem até a cidade de Uruaçu e posteriormente para Goiânia, onde foi consertado. Esclarece ainda que o motorista informou a todos os presentes a procedência e o destino do carro, não havendo transtorno algum para o usuário, tanto que não houve nenhuma reclamação registrada nesta AGR. Por fim, solicita a anulação do auto de infração e consequente arquivamento do processo sem aplicação da multa e anexa à defesa cópia do contrato social e procuração. É o breve relatório. Em discussão? Em votação. Tendo em vista que consta nos autos, considerando o parecer da SUPAIP acatado pela gerência jurídica, de que não existe respaldo legal para que seja anulado o auto de infração, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais, e a decisão da Câmara Setorial de Transportes, o voto é pela improcedência do recurso e consequente manutenção do auto de infração em desfavor da Expresso Marli Limitada. Conselheira Ana Carolina, como se manifesta? Pelo relator. Conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Aprovado por unanimidade. A senhora está com problema? Não. 5.9, então. Item 5.9. Processo AGR 2010, final 0483. Trata-se processo de relatório de fiscalização que posteriormente gerou auto de infração em desfavor da empresa Viação São Luís Limitada. Elaborado nos termos do artigo 10 do inciso 5º da Resolução 297, por não afixar em local visível no veículo em serviço o quadro de preços e passagens na linha Aragarças Mineiros. A empresa apresentou recurso alegando que o auto de infração foi lavrado em desacordo com o artigo 103 do Decreto 4648 de 96, pois o referido artigo há a exigência de que o auto de infração seja lavrado no momento em que ocorre a penalidade. E a suposta infração ocorreu no dia 15 de 1 de 2010 e o auto de infração foi lavrado dia 12 de 2. Portanto, em afronta ao artigo 103. Alega ainda que os dispositivos da Resolução 297 de 2007, que tipificou a infração e estabeleceu a multa correspondente sem prévia inserção da lei regulamentada, é ineficaz para fundamentar o auto de infração, sendo então ilegal. Por fim, requer o cancelamento do auto de infração e consequente arquivamento do processo. Anexo à defesa, cópia do contrato social e quem assinou. É o breve relatório. Em discussão. Fechada o processo de discussão. Em votação. Tendo em vista que consta nos autos, considerando o parecer da SUPAIP acatado pela gerência jurídica, de que inexiste respaldo legal para que seja anulado o auto de infração, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais e a decisão, ratificando a decisão da Câmara Setorial de Transportes, o voto é pela improcedência do recurso e consequente manutenção do auto de infração em desfavor da Viação São Luís Limitada. Conselheira Ana Carolina, como vota? Conselheiro Danilo. Aprovado por unanimidade. Bom, tendo em vista que o item ponto 6 foi retirado de pauta, passamos para o item ponto 7, apresentação e discussão do processo com defesa, a ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Bom, item 7.1, processo 2009, final 1859. Vai vir, partiu, vai vir. Esse processo, ante a sua complexidade, foi colocado na pauta com defesa. Por se tratar de uma fiscalização numa PCH, só que
ele foi autuado por descumprimento dos cronogramas de implantação fixadas pela ANEEL. Não precisa não. PCH Palma, em Pato Bernardo e Mimoso. Mas aqui na defesa, ele foi notificado, apresentou a sua defesa através de advogado e não juntou a procuração. Na defesa aqui ele alega que ele faz uma solicitação para anexar a procuração posteriormente, invocando aqui um dispositivo do Estatuto da OAB, mas o dispositivo dá o prazo de 15, em caso de urgência, pode ser protocolada a peça sem o do documento de procuração, mas ele tem que juntar no prazo de 15 dias. Aí ele não juntou. Pois é, mas estava em vigor, em vigência nessa época? Estava. Aí o Estatuto da Ordem. Aí ele foi notificado para apresentar a procuração e não apresentou. Abriu outro prazo para ele apresentar a procuração e mesmo assim ele apresentou o cronograma da obra, que por sinal não tinha começado, inclusive, mas não juntou a procuração. Então, de acordo com isso, a manifestação de ter sido autuada e que a interessada notificada para regularização, não tendo assim procedido, eu voto pelo não conhecimento da defesa e manutenção do auto de infração constante dos autos. Pois é, mas a autuação foi O não cumprimento do cronograma de implantação da PCH. do cronograma de implantação. E faltou a apresentação, a representação. O gerente da área poderia nos dar um esclarecimento disso, sobre isso? Coitada. Coitado não, ele está aqui para trabalhar. Liga aí o microfone, liga aí. Esse você vai lembrar. Esse aqui é a PCH Palma, que não apresentou o descumprimento do cronograma e não apresentou procuração. Nem nada. Nem em contato. Aí, nesse caso, não conheceu a defesa por falta de representação. Então, não tem que discutir mérito. A parte técnica tá tudo certinho? Está tudo errado. Não, mesmo se for no mérito, eu não estou nem entrando no mérito, mas mesmo se for no mérito aqui, só para a gente discutir, ele descumpriu o cronograma. Ele tinha 2002 para começar a implantar, 2004, 2006, tinha que ter uma certa fase. A fiscalização da AGR ele não tinha nem começado, por falta foi o vencimento da licença de implantação da SEMAR. Venceu a licença e ele não procurou a prorrogação. Ele alega o IBD, como é que chama? IBDH, que teria que ser feito, mas o Jorge ressalta que se ele tivesse solicitado a prorrogação da licença de implantação antes do acordo que foi feito com o Ministério Público e a SEMAR, ele não ia ter tido esse problema. É isso. IBDA, estudo de impacto da síndrome. Porque o prejuízo no atraso foi dele. Foi para ser mais não. Gerenciamento. Cronograma de quê? Pois é, mas nesses casos, Jorge, nesses casos específicos, onde o próprio cessionário é o prejudicado, ou seja, por população dele, a legislação mesmo assim determina que ele seja punido, que seja imposto a ele uma punição. Hã? Tem uma diferença. Nesse caso, ele é uma PCH. Ele utiliza a água como combustível para a geração de energia. Certo. Para esses casos, onde é utilizado água, a legislação é mais rígida. Então, ele está usando o bem público. Por isso, a próprias normas, elas cobram prazo mais rígido. Então, a penalidade vem em função disso. Certo. Então o descumprimento do cronograma dele implicou
na não observância da legislação que rege a matéria. Independentemente de que seja a natureza da atividade dele seja. Posso? Pois não? O que acontece, eu não tenho mais tanta certeza com isso, que eu não analiso mais não lembro mais desse tipo de coisa, mas o que a meu ver é o seguinte: quando da licitação, da concessão, já se estabelece os prazos de geração, né? De início da obra e tal. Então, o contrato é feito previamente. E nesse caso aqui, pelo que foi relatado aqui pelo conselheiro Danilo, mesmo não entrando no mérito, ele descumpriu o prazo de validade da licença, ele perdeu o prazo de validade da licença de instalação, que é de 2 anos, parece? 1 ano nesse caso. 1 ano? É 1 ano. A primeira é 1 ano. E aí não deu início às obras sequer. Então, prejuízo é total, tanto dele quanto da União, que já colocou na sua previsão de geração aquele cronograma, né? É autoprodutor ou ele. PCH para lançar no sistema. Para comercializar no sistema? Então, a não conformidade... A não conformidade foi descumprimento dos marcos do cronograma de implantação da PCH Palma. Isso. O dispositivo que foi transgredido, Resolução ANEL 698, de 17 de dezembro de 2002, no artigo 3º, inciso 1º. A tipificação da penalidade, multa do grupo 3, artigo 6º da Resolução 063, onde ela prescreve descumprir os prazos estabelecidos nos autos de outorga, de concessão, permissão ou autorização de implantação de instalações de produção, transmissão ou distribuição de energia elétrica. Então, esse foi o enquadramento que a fiscalização colocou para a perda do cumprimento do cronograma estabelecido. Foi, bem. Mas aí, no caso, o relator não entrou no mérito, só na questão da formalidade da representação não ter sido... Isso porque ele foi, inclusive, notificado só para apresentar a procuração posteriormente e não apresentou. Ele pede prazo para juntar a documentação e ele fez Pois, em votação. Então, de acordo com isso, eu manifesto pelo não reconhecimento da defesa. E consequente manutenção do auto de infração. Conselheira Ana Carolina de Lima Costa, como vota Vossa Senhoria? Um relator. Conselheiro, eu não falei do seu nome. Conselheiro José de Paula Moraes Filho. É porque só tem eu aqui próximo. Não, tem ele também. Não, Danilo já foi o relator, Ana Carolina ele falou conselheiro, sexo masculino, só tem eu. Meu companheiro daqui não veio hoje. Não. Eu voto com o relator também. Então, aprovado por unanimidade o processo relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Próximo. Item 8. Apresentação e discussão de processo com defesa. Ser relatado pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. 8.1. Processo 2009 da GR 10.673. Interessado Nerivaldo Alves de Araújo. Ana Carolina se declarasse impedida de votar nesse caso. Trata-se de processo de auto de infração lavrado em fiscalização em desfavor de Nerivaldo Alves de Araújo, por infringir o artigo 1º, inciso 4º, a linha A da Resolução 233 da NTT, por executar serviço de transporte rodoviário interestadual ou internacional de passageiros, sem prévia autorização ou permissão no percurso Uberlândia-Piripiri, no Piauí. A autuada foi notificada e apresentou defesa, alegando que estava levando seu veículo para a cidade de Piripiri, completamente vazio, para manutenção rotineira. Portanto, não estava realizando o transporte interestadual de passageiros, pelo que não deveria ter sido multado. Alega ainda que a esta agência reguladora, em caso semelhante, essa agência
regulador, em caso semelhante, já decidiu que necessita de provas cabais para ser comprovada a irregularidade, não bastando simples anotação do auto de infração, e que não há essa comprovação de que a autuada estava realizando viagem com fins turísticos. Requer, por fim, que seja anulado o auto de infração e anexa à defesa cópia da procuração. Esses processos é o que estavam em poder do conselheiro Felício, que foram passados para nós, e que nós fizemos uma análise prévia para isso. Juntado nos autos aqui, colecionado a relação de passageiros que contesta a alegação do interessado. É um breve relatório. Em discussão, o relatório acabado de... Em votação. Por favor, leia o voto. Tendo em vista que consta nos autos, considerando o parecer da SUPAIP acatado pela gerência jurídica, de que não existe respaldo legal para que seja anulado o auto de infração, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais, o voto é pela manutenção do auto de infração em desfavor de Nerivaldo Alves de Araújo. Conselheira Ana Carolina de Lima Costa, como se pronuncia, Vossa Senhoria? Conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Aprovado por unanimidade. Próximo. Item 8.2, processo GR 2010, final 4736. Trata-se do processo de auto de infração lavrado em desfavor de Marcos César de Oliveira, por infringir o artigo 1º, inciso 4º da linha A da Resolução 233 da NTT, por executar serviço de transporte rodoviário interestadual ou internacional de passageiros sem prévia autorização ou permissão, no percurso Corvelo, Minas Gerais, Rio Quente. O autuado foi notificado e apresentou sua defesa, alegando que existe irregularidades que levam à insubsistência do auto de infração. Pois, conforme a autorização de viagem inclusa na defesa, o autuado realizava serviço de transporte na modalidade de fretamento turístico devidamente legal e previamente autorizado pela NTT. Alega ainda que, conforme se verifica da mencionada autorização de viagem, a cidade de Rio Quente, porquanto não há que se falar em alteração de itinerário de viagem no trecho Caldas Novas, Goiás, para a cidade de Rio Quente. Por fim, requer que seja anulado o auto de infração e anexa à defesa cópia de documentos do veículo, da nota fiscal de prestação de serviço, de documentos pessoais do autuado e autorização da viagem. A SUPAIP verifica que a defesa apresentada é intempestiva e que acarretou. Houve uma confusão, a SUPAIP acatou como intempestiva, mas não era, né, e foi analisado. Após a análise, os autos retornaram à gerência jurídica e verifica que a defesa é tempestiva e que as demais peças informativas constantes nos autos afere-se procedentes às alegações suscitadas mormente quando se verifica pela autorização de viagem aprovada pela NTT, documento folhas 14, que no roteiro de viagem consta a cidade de Rio Quente, Goiás, como parte do itinerário, porquanto houve um venial equívoco do agente fiscal ao narrar no campo de observação constante no auto em apreço que a autuada estava alterando o itinerário de viagem no trecho Caldas Novas, Rio Quente. Quanto à verdade, estava devidamente autorizada a realizar a viagem no referido trecho, conforme a autorização de viagem retro-mencionada. Por fim, manifesta pela anulação do auto de infração e a gerência jurídica reflui o parecer anterior e encaminha o processo ao conselheiro presidente. Só um minutinho. Eu não vou ler tudo aqui não, mas aqui, se você observar
o voto do conselheiro Danilo, do conselheiro Felício, no relatório dele era pela anulação, o parecer da gerência jurídica é pela anulação e o meu é pela manutenção. Porque se você observar a autorização de viagem, há uma... Nesse caso aqui, eu suscito a nossa alegação constante de fé pública do fiscal. O fiscal ele agiu de forma coerente, ao meu ver, pois na descrição, informação do roteiro de viagem, que é a autorização que ele alega como defesa, existe aqui país, unidade federativa, municípios, localidades e data. Então, nos municípios que estão relacionados é Curvelo, Caldas Novas, Curvelo. Não consta Rio Quente. E no que tange a análise do jurídico é que na situação de localidade, está aqui Praça Guarani 297, Pousada do Rio Quente e Praça da Estação. Como se a Pousada do Rio Quente fosse no município de Caldas Novas. E não é, já há algum tempo. Né? Mais especificamente... Não achamos, não? Desde 88, né? Foi na Constituição de 88 que o município foi emancipado, desde 88. Então, por esse motivo eu reputo como... Não teve má fé nem de um nem de outro. Não, ele é que digita. Ah, ele digita? É. Ele queria para ficar claro. É. Está em... Caldas Novas, lá em Caldas. O roteiro de viagem está descrito na localidade, na autorização de viagem. Ele estava voltando, né?
Bom, Mas desde 88 deixou de ser. o voto. Tendo visto que consta nos autos, considerando que a autorização de viagem aprovada pela NTT consta como roteiro Curvelo, Caldas Novas, Curvelo, considerando que a autuada estava estendendo o itinerário da viagem descrita na referida autorização até o município de Rio Quente, Goiás, sendo evidenciado o ato de fiscalização, durante o ato de fiscalização, o voto é pela manutenção do auto de infração em desfavor de Marcos César de Oliveira. Conselheira Ana Carolina. Estou em dúvida desse processo aí. Também. Porque na autorização está descrito a cidade, né? Eu, sinceramente, eu não sei como... Está escrito localidade. A localidade está autorizada. Como se fosse uma praça. Assim, mas está como localidade, ele não... não dá para entender exatamente o que aconteceu. E se foi má fé, se foi informação errada, se ele tem desconhecimento, não dá para entender exatamente por que ele colocou isso aí, sendo que está descrita a localidade. Não, a questão é que a gente já manteve vários autos de infração que não previa mesmo ir para Rio Quente. Isso aí é claro, várias autorizações põem só Caldas Novas, eles vão para Rio Quente. O diferencial aí, que é a primeira vez que eu vi, é que na autorização tem essa cidade. Está prevendo lá de alguma maneira ir para Rio Quente. Não sei se isso deveria ter sido olhado corretamente pela NTT, eu estou em dúvida para votar. Que estava do jeito que eu estou falando ali. Que está escrito lá em algum lugar. Que o quê? O que ele fala? Ele fala que está escrito na autorização. Que tem... Que tem a expressão lá, Pousada do Rio Quente. Pousada do Rio Quente é pior ainda. Conselheiro Danilo. Se fosse Rio Quente, Quente, aí você estava... é uma localidade, né? Eu... Não é uma cidade. Faz sentido, assim. Vamos dizer assim, eu peço vênia ao nobre relator para divergir do entendimento dele e eu votar pela anulação. Eu vou justificar por quê. Eu se sou um dos que batem o pé na questão de legalidade, realmente tem que ser tudo legal, mas nesse caso específico, verifica que não teve má fé do autuado, porque se fosse um auto de infração da AGR, ele para emitir o itinerário, dependendo da quilometragem, ele tem que pagar a TRCF diferenciada por quilometragem. Então, se fosse 30 quilômetros a mais, ele ia ter que pagar um valor, centavos que seja, R$1, R$2 a mais, aí eu consideraria que isso é uma má fé. No caso da NTT, ele entra no sistema da NTT, na internet, digita lá o itinerário que ele quer fazer e não precisa de pagar. Ele emite a autorização de viagem sem precisar de pagar pelo itinerário. E o itinerário, ele rodou 1.100 quilômetros para Caldas Novas. Então, penalizar por causa de 30 quilômetros a mais para chegar em Rio Quente, e tendo em vista que ele colocou que ia na localidade Pousada do Rio Quente, e o documento emitido, por mais que ele digite, mas é um documento oficial da NTT, emitido pelo site da NTT, com o time da NTT, ficou expresso que ia para Pousada do Rio Quente, tinha que ter uma auditoria da NTT, alguma coisa nesse sentido, não teve, autorizou na hora. De acordo com isso, eu voto pela anulação, pedindo vênia, todo respeito ao voto do relator. Pela anulação. Pela anulação. Você? Eu também vou votar pela anulação, com todo respeito ao conselheiro Zé de Paula, é uma questão meio complicadinha, meio chatinha de analisar mesmo. Por eu achar que não existiu má fé e não ter vantagem oferida, aí, no caso dele, por essa questão que o conselheiro Danilo relatou aí também. Apesar de que não está como cidade, né? Acho que isso aí foi desconhecimento geográfico mesmo, de cidade. Desconhecimento. Porque ele está nem como cidade, ele está como localidade, a Pousada do Rio Quente. Desconhecimento da NTT, o que é. Não, é ele que preenche. Divisão, né? O interessado é que preenche a autorização no site. Foi o interessado mesmo que... Não é.
Ele coloca localidade, é. Sim. Não, então, tá errado. Ele errou isso aí também, né? O município é Rio Quente. E Pousada do Rio Quente, você pode ter lá em Rio Quente e em Caldas Novas. Pousada. Quem sabe lá em Caldas Novas tem a Pousada do Rio Quente. Não. É o estabelecimento, a Pousada do Rio Quente. Ué, não é? Pode ser. Eu vou acompanhar o relator. Eu? Então 3-2. Eu não posso voltar, eu não posso estender. Não é? Bota um, outro é outro. Não. Aí então manteve, ó. Por maioria mantivemos o voto do relator. Só queria comentar Porque uma coisa se aqui. ele pôs Pousada do Rio Quente, ele não. Pousada do Rio Quente pode ter em qualquer lugar. Até em Piracanjuba pode ter uma 8-2. Pousada do Rio Quente. É. Hã? Não houve empate. Não, ele vota. Ué. Ele vota e desempata. Lógico, ué. Vota toda vez, ué. Por isso que ele fala unanimidade, ué. Ele vota sim. Ele vota. Ele vota no escondidinho, mas ele vota. Não, eu votei como Como conselheiro e Como depois conselheiro. desempatou como Aí deu 2-2. Aí como eu desempatei como presidente. Como conselheiro eu votei pelo Deixa eu só não é intenção, não foi intenção minha que ao analisar e ser tão rígido nesse sentido de penalizar, e eu não levei em conta, que é o papel que a gente tem que ter aqui, a gente não pode ponderar nem para um lado nem para o outro, né? O que eu vejo é um precedente. Se a gente abrir esse tipo de precedente, todos vão... se eu escrever em qualquer lugar no papel aqui, Pousada do Rio Quente, vai valer. Estou dando um exemplo semelhante ao mesmo aqui. Eu acho que não. Acho que a gente tem que pese só a legalidade, a gente tem aqui o trabalho e a boa-fé do fiscal. O fiscal constatou o problema, autuou em relação ao problema, porque ele está lá vivendo no campo a situação, ele sabe o que está acontecendo. Não deve ser a primeira vez que isso acontece, e ele lavrou o auto de infração. Ao anular ou ao votar por anulação de auto de infração, que a autorização não está preenchida, diga-se de passagem, preenchida pelo interessado de forma correta, e se eu começar a usar esse tipo de bom senso nessa situação, qualquer coisa, como o conselheiro presidente em exercício aqui falou, eu posso escrever qualquer coisa em qualquer lugar, né? Se eu tivesse pousado Rio Quente em Caldas Novas, ele estava isento. Se tivesse uma pousadinha lá, desse tamanhozinho, Mas quem lá é que falando, garante que não tem? Pode ter, Hã? Você tem a relação toda. Não pode porque tem marca registrada, né? Esse negócio tem a marca registrada da pousada Rio Quente há muito tempo, eu acho que não pode. Então, é só nesse sentido. Eu não quis ser mais realista que o rei, né? Uma expressão, não quis ser extremamente punitiva, simplesmente ponderando de forma isenta de que houve um ato da fiscalização, e eu corroboro com esse ato no ponto de vista de que não foi preenchido formalmente os requisitos da licença nesse caso. Então é só nesse sentido. Não. Pode mesmo. É porque em Caldas Novas não tem Rio Quente. Lá só tem Rio Frio. Era. Senhor presidente, só reforçando aqui, eu sou super criteriosa nessas questões de análise aí também.
Mas aqui eu discordo com o conselheiro em sentido que aqui a discussão não está na fé pública do fiscal. Ele já falou que foi lá na Pousada do Rio Quente. O ato em si não está sendo discutido o que o fiscal falou. Está sendo discutido foi erro de preenchimento da autorização mesmo, que eu não vi má fé nesse sentido aí. Quando teve a questão, quando a gente já manteve vários assim, eu acredito que não abre um precedente, só se for outro exatamente desse sentido, igual aí, desse modelo. Porque o que a gente já manteve aqui, que manteve o auto por não ter descrito nada em relação a Rio Quente. Geralmente era sempre a Caldas Novas e eles usavam esse artifício e ia lá para Rio Quente. Falava que ia para Caldas, ou não sei qual que é a concorrência dessas empresas aí de turismo, mas esse aí foi um pouco uma situação sui generis por questão de preenchimento. E por isso que eu só discordo na questão. A fé pública do fiscal aqui está em conteste. Teve o fato mesmo. Então tá, pode seguir? Seguir o próximo processo? Não, o voto já foi... Não, o próximo relatado. processo. O próximo item. Item 8.3, processo AGR 2011, final 3352. O cara fica atrás de mim conversando. Ô, mas você vai dar um por um, não tem nenhum grupo. Não tem jeito, isso aqui não tem jeito. Trata os processos de auto de infração lavrado em desfavor da Expresso São Luís Limitada por infringir o artigo 1º, inciso 4º da linha A da Resolução 233, por executar serviços de transporte rodoviário interestadual ou intermunicipal de passageiros sem prévia autorização ou permissão no percurso Cacilândia, Mato Grosso do Sul, Goiânia. Goiás. A autuada foi notificada, alegando que no auto de infração não consta o dispositivo legal violado, ou seja, o agente apenas assinalou o código referente à penalidade, sem contudo apontar o artigo legal regulamentar ou contratual transgredido, o que viola o princípio constitucional da legalidade que rege a administração pública. Nesse diapasão, continua afirmando que, por se tratar de ato administrativo, de ato da administração pública, está vinculada à estrita observância da lei e normas pertinentes, e aponta que não foram observados, dentre os outros, o artigo 87 do Decreto 5.221 de 98 e o artigo 23 do inciso 4 da Resolução e incisos da Resolução 442 de 2004 da NTT. Por fim, requer que o auto de infração seja cancelado, anexa à defesa, procuração, cópia da alteração contratual da empresa. É o breve relatório. Em discussão. Fechada a discussão, em votação. Tendo em vista que consta nos autos, considerando o parecer da SUPAIP acatado pela gerência jurídica, de que não existe respaldo legal para que seja anulado o auto de infração, vez que o mesmo obedeceu aos ditames legais, o voto é pela manutenção do auto de infração em desfavor da Expresso São Luís Limitada. Conselheira Ana Carolina. Conselheiro Danilo. Aprovado por unanimidade. Próximo. Item 8.4, processo AGR 2012, final 7728, trata os processos de auto de infração lavrado em desfavor de Lopes Tour Turismo Transportes Limitada, por infringir o artigo 1º, inciso 4º da linha A e a linha A da Resolução 233 da NTT, por executar serviços de transporte rodoviário intermunicipal, interestadual ou internacional de passageiros sem prévia autorização ou permissão no percurso Caxias do Sul, Benedito Leite, no Maranhão. O interessado apresentou sua defesa, alegando que explora a linha do mencionado trecho há mais de 30 anos, que a NTT está promovendo a licitação de todas as linhas interestaduais. Portanto, espera que a empresa autuada seja tratada com igualdade juntamente com as demais empresas que participarão do certame. Alega ainda que, conforme protocolo juntado aos autos, a empresa fez um pedido de autorização especial à NTT para explorar a linha e até a presente data não obteve resposta.
A remata que possui históricos nos registros da NTT, portanto, tem direito adquirido, até que se faça a devida licitação. Por fim, requer que o auto de infração seja cancelado e arquivado. Anexa defesa, solicitação feita à NTT, cópia de alteração do contrato contratual da empresa. É o breve relatório. Em discussão. Em votação. Tem jeito de discutir nela mesmo. Em votação. Trata os processos, tendo em vista que consta nos autos, considerando o parecer da SUPAIP acatado pela gerência jurídica de que não existe respaldo legal para que seja anulado o auto de infração, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais, o voto é pela manutenção do auto de infração em desfavor de Lopes Tour Turismo Transporte Limitado. Conselheira Ana Carolina. Conselheiro Danilo. Aprovado por unanimidade. Próximo. Processo item 8.5, processo AGR 2012, final 0597. Trata-se do processo de auto de infração lavrado em desfavor de Arley Francisco de Souza, por infringir o artigo 1º, inciso 4º da linha A da resolução 233, por executar serviço de transporte rodoviário interestadual ou internacional de passageiros sem prévia autorização ou permissão do percurso Colmeia, Tocantins até Goiânia. O autuado foi notificado e apresentou defesa, alegando que, quando o veículo foi abordado naquela rodovia, o mesmo não era mais de nossa responsabilidade, conforme documentos anexos. Recibo de compra e venda, datado de 20/12/2011, comunicação de venda do veículo, 29/12/2011. Então, não podemos pagar por uma infração que não cometemos. E sim, o comprador, senhor Ademar Modesto Teodoro Filho. Por fim, requer que o auto de infração seja cancelado. Anexa defesa, recibo de compra e venda, datado de 20/12/2012, e comunicação de venda do veículo Detran e cópia de documentos pessoais. É o breve relatório. Em discussão? Antes do auto de infração. O auto de infração foi em... Eu nunca acho essa porcaria dessa data aqui. O auto de infração foi dia 17/1/2012. E ele transferiu o veículo no dia 29/12/2011, já tinha comunicação no Detran. Quase um ano. Ô, presidente Paulo, a sugestão do Rafael Viegas. Repete aí, por favor. Para ele localizar o texto. Logo abaixo. Como é que é? Ó. Proferir o voto, por favor. Proferir o voto, por Voto favor. é pela anulação. Conselheira Ana Carolina. Conselheiro Danilo. Por unanimidade, acompanhamos o voto do relator pela anulação. Próximo. Vocês não querem dar uma paradinha para comer o pão de queijo, não? Vamos. Então, fazemos uma suspensão temporária para deleite e exercício do maxilar. Iniciamos trabalhos com a apresentação dos processos ao cargo do conselheiro José de Paulo Moraes Filho, que estava relatando o item 8.6. 8.6, processo AGR 2012, final 5023. Trata-se de processo de auto de infração lavrado em desfavor de J.S. Lima de Góes e Companhia Limitada, por infringir o artigo 1º, inciso 4º, a linha A da resolução 233,
por executar serviço de transporte rodoviário interestadual ou internacional de passageiros sem prévia autorização ou permissão no percurso Caxias, do Maranhão, a São Paulo, São Paulo. Pois é, também acho. Não quis dizer não, porque ela ficou brava da outra vez. O autuado apresentou defesa, alegando que sempre cumpre regularmente as disposições legais aplicáveis à sua atividade. E no caso exposto, a situação não é diferente. A autuada não agiu de má fé. Todavia, sem intenções de ferir a dignidade da mesma, com algum tipo de infração ou autuação que viesse a ocorrer, solicita ainda que eventual penalidade deverá ficar restrita à simples advertência, ou caso assim não entenda, em multa e ser aplicada a ser aplicada em seu grau mínimo, ante a inexistência de prejuízo à sociedade e as peculiaridades do caso concreto. Por fim, requer que o auto de infração seja anulado, anexa à defesa cópia de documentos pessoais da procuradora, procuração, certificação de registro para fretamento e contrato social da empresa. É o breve relatório. Em discussão, o relatório acabado de ler pelo conselheiro José de Paulo Moraes Filho. Encerra essa discussão em votação. Conselheiro José Paulo. Tendo em vista que consta nos autos, considerando o parecer da SUPAIP acatado pela gerência jurídica que não existe respaldo legal para que seja anulado o auto de infração, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais, o voto é pela manutenção do auto de infração em desfavor de JS Lima de Góes e Companhia Limitada. Conselheira Ana Carolina. Conselheiro Danilo. Aprovado por unanimidade. Próximo. Processo AGR, item 8.7, processo AGR 2012, final 7439. Trata-se de processo de auto de infração, lavado em desfavor de Politur, Agência de Viagens e Transportes, por infringir o artigo 1º, inciso 4º da linha A da Resolução 233 da NTT, por executar serviço de transporte rodoviário interestadual ou internacional de passageiros, sem prévia autorização ou permissão, no percurso Parauapebas, no Pará, a Goiânia. A própria supervisão de fiscalização de transporte verifica que o CNPJ constante do auto de infração pertence a outra empresa, no caso, Banco Itaú Limitado, impossibilitando seu cadastramento no programa CIS Multas da NTT. Informa ainda que, conforme ordem de serviço no coordenador especial, só podem ser corrigidos via despacho saneador os autos que, porventura, contiverem erros ou omissão relativas à capitulação legal. Portanto, o auto em tela é passível de nulidade e cancelamento. É o breve relatório. Em discussão, por favor, conselheira Ana Carolina. Transporte sem autorização. O problema é que o fiscal, na hora de autuar, ele pegou o banco, né? Pegou o CNPJ do proprietário. Não, mas é que tem que... Embaixo tem o nome da empresa. Mas aí autuou o banco? Autuou o CNPJ do banco. Porque a Politur é... Ele pôs o nome Politur, mas o CNPJ do banco. Que é um leasing, né? É um leasing. Nem foi notificado. É mesmo, a Ludmila está me lembrando que essa empresa nem foi notificada. Porque a superintendência a supervisão já mandou. Pois é, mas é... E votação. Votação é anulação do auto. Conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Conselheiro Danilo. É um problema isso, porque foi cometida a infração e não tem Conselheiro como... Danilo. Também pela anulação com o relator. Aprovado por unanimidade. Próximo. Item 8.8 da nossa pauta, processo GR 2011, final 3361.
Trata-se o processo de auto de infração lavrado em desfavor de empresa Moreira Limitada, por infringir o artigo 2º do inciso 3º da linha E da resolução 3.075 da NTT, por cobrar a qualquer título importância não prevista ou não permitida nas normas legais ou regulamentos aplicáveis na linha Barra do Garças, Jussara. A autuada foi notificada e apresentou defesa, alegando que a linha Jussara Barra do Garças é de operação da empresa Moreira, mediante concessão. Nesse mesmo trecho existe ainda, de forma exclusiva, a concessão de linhas intermunicipais. É aquela discussão que nós tivemos, que a NTT concede Intermunicipal. intersecções intermunicipais sem... intersecções intermunicipais nas linhas interestaduais. Alega ainda que o agente autuante mencionou no auto que a requerente cobrou tarifa promocional em desacordo com o quadro de tarifas da NTT, o que não procede, pois o que ocorreu foi um equívoco por parte do funcionário desta empresa que fez emissão de bilhete com valores incorretos, de valores de linhas intermunicipais. Por fim, requer que o auto de infração seja anulado e anexa à defesa cópia da consolidação contratual da empresa. Isso aqui é... Ela mesmo, na defesa, ela já se compromete, né? Alegando que o funcionário cobrou. Tem aqui a cópia das passagens. Isso. Não é essa que tem? Hã? Tem o quadro de tarifas. Conseguiu tirar? Conseguiu. Mas ela aqui na defesa, ela alega que o fiscal cobrou trecho. Cobrou valor de passagem intermunicipal. Só que ela disse que ele fez por erro, mas não negou que ele tenha cobrado. É. Conselheira... Conselheira Ana Carolina, discussão. Não, Manutenção. está em discussão. Conselheira Danilo. Vota pela manutenção. Então, o senhor pronunciou o seu voto. Pela manutenção. Conselheira Ana Carolina. Conselheiro Danilo. Por unanimidade, votamos com o relator. Próximo. Finalmente, nos relatos, processo da pauta número 8.9, processo AGR 2011, final 3117. Trata-se processo de auto de infração, lavrado em desfavor de Marcelo Garcia B. de Carvalho, por contratar seguro, por infringir o artigo 1º, o inciso 4º da linha B da resolução 233 da NTT, por não contratar seguro de responsabilidade civil de acordo com as normas regulamentares ou empreender viagem com a respectiva apólice em situação irregular no percurso Belo Horizonte-Rio Quente. O autuado foi notificado e apresentou sua defesa, alegando que o auto de infração deverá ser arquivado por estar irregular, vez que emitido em contrariedade ao disposto do artigo 281 do Código Brasileiro de Trânsito, que expressamente determina seu arquivamento, acaso não seja enviada a notificação expressamente de autuação ao suposto infrator num prazo máximo de 30 dias. Alega ainda que os documentos anexos revelam não somente a contratação do referido seguro, mas ainda sua regularidade, considerando-se que o auto de infração foi lavrado no dia 29/4/2011 e que no dia 14/4/2011 a parcela referente ao mês de abril encontrava-se devidamente paga. Não há que se falar em falta de contratação ou irregularidade. Por fim, requer que o auto de infração seja anulado, anexa defesa, cópia da apólice do seguro e boletos pagos, documentos do veículo, consolidação contratual da empresa. É o breve relatório. Em discussão. Conselheira Ana Carolina. Conselheiro Danilo. Fechada a discussão e votação. Pode ler o voto? Por favor, conselheiro José Paulo. Tendo em vista que consta os autos, considerando o parecer da SUPAIP acatado pela gerência jurídica que não existe respaldo legal para que seja anulado o auto de infração, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais, o voto é pela manutenção do auto de infração em desfavor de Marcelo Garcia B. de Carvalho. Conselheira Ana Carolina, como vota?
Conselheiro Danilo, por unanimidade, é aprovado o voto proferido pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. Próximo assunto. Item 9. Apresentação e discussão de processos com defesas não conhecidas a serem relatados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. Eu queria sugerir que os itens 9 e 10 de nossa pauta Isso. fossem Em bloco. analisados em bloco, haja vista que, por serem, né, processos com defesa, sem defesas e outros com defesas não conhecidas e devidamente analisados por esse conselheiro e pela gerência jurídica, né, eu reputo que todos eles os votos são pela manutenção dos autos de infração. Caso haja alguma dúvida, eles estão aqui todos para serem Conselheira apreciados. Ana Carolina. Conselheiro Danilo. Conselheiro José Eduardo dos Santos vota com o relator. E lembrando daquela máxima do Tancredo Neves, se o dono do negócio não se interessou em fazer sua defesa, por que nós vamos fazer? Próximo assunto de pauta é o item número 12, já que o 11 seria a apresentação do relatório por mim, foi retirado de pauta em função do exercício da função da presidência hoje. Então, o próximo assunto 12 outros assuntos de interesse do Conselho Regulador. Aqui está no 12.1 o conselheiro Danilo Guimarães Cunha para apresentar o processo 2013 final 1214 da gerência jurídica sobre execução fiscal para discussão. Por favor. Conselheiro Zé Duarte, eu queria fazer uma solicitação para tirar esse processo da pauta de hoje e retorná-lo na próxima reunião. Esse processo aqui, ele trata de uma solicitação da doutora Alice, gerente jurídica, para que nós tenhamos uma posição, ou passamos uma posição para o jurídico a respeito das CDAs inscritas, da dívida ativa, certidão de dívida ativa, inscritas dos devedores aqui da GR, principalmente de autos de infração, que são de outros estados, fora do estado de Goiás, são vários estados. E aí ela fez uma solicitação para a gente discutir isso aqui no conselho formal, e aí a gente retornaria na próxima reunião, que o conselheiro Humberto vai estar presente também, a gente discutia junto com ele. Eu passo a palavra aqui para o representante da gerência jurídica para ele se manifestar. Não, para ele, não tem conhecimento. Não, eu sei. É que eu achava que ele tinha uma manifestação, porque ele tentou dizer alguma coisa, eu achava que ele tinha alguma coisa. É a mesma coisa. Mas, não veio. Se é interessada no assunto, não vem defender seu ponto de vista, ninguém mais pode fazê-lo. Bom, mas alguém tem algum assunto para tratar sobre o item 12? Conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Gerardo. Não, eu não preciso disso, não. Está aí uma coisa que eu não preciso. Meu estômago é zero. A única coisa que me atanasa a vida é o coração e o pulmão. Bom, não havendo mais manifestação sobre o item número 12, e outros assuntos de interesse do Conselho Regulador, nós damos por encerrada a presente sessão e convocando os senhores conselheiros e senhora conselheira para a próxima reunião do Conselho na semana que vem, nos dias de quarta-feira.